Quando nós entregamos a vida a Jesus e nos tornamos filhos do Senhor e escravos dele, nós passamos a obedecê-lo. E esses dias uma parente minha falou assim: eu não quero ser escrava dele. Eu falei: eu quero, porque se eu não for escrava dele, eu sou escrava do mundo, e o mundo não me ama, o mundo quer acabar comigo. Mas nós precisamos buscar esse lugar para que realmente, de fato, a gente viva como discípulo. Só é você olhar para a sua vida, ler a Bíblia e se perguntar: eu sou um discípulo de Jesus? Eu vivo como um discípulo de Jesus? Em santidade, em renúncia? Eu morro por Jesus, se for preciso, ou eu nego ele? Eu entendi, vivendo, experimentando Jesus, o que é o nascer de novo. Que é algo que a gente não pode fazer em nós mesmos, não vem de nós, é um poder do céu para a terra. É algo que só Deus pode fazer em nós, e quando Ele nos enche do Espírito Santo de Deus, que Ele nos batiza com o Espírito Santo de Deus, então nós passamos a se tornar outras pessoas. Aí a gente nasce de novo. Mais um episódio do Jesus Pode. E hoje nós recebemos uma presença ilustre no nosso Jesus Pode, dos palcos do axé para o púlpito, levando o evangelho, o amor de Deus, trazendo pessoas, restaurando vidas. Meu Deus, que história! Estou apaixonada, eu tenho acompanhado a vida dela. O sim dela para Jesus tem sido assim impactante. E esse testemunho todo vai ser de graça para você que está aí na sua casa. Mas você já sabe, custou tão caro para a nossa convidada chegar até aqui. O sim dela para Jesus custou tão caro essa trajetória, assim como a salvação. É de graça para você que está aí. Mas aquela cruz custou tão caro para Jesus. Então comece seguindo, compartilhando, olhando as redes sociais e acompanhando o dia a dia da nossa convidada, que é dona de um testemunho incrível, que vai cuidar de você aí. Receba comigo e acompanhe a vida e a trajetória da Carla. Minha Amiga, que amada, bênção, não? obrigada, Obrigada pelo Luzia. seu sim, viu? Obrigada, eu quero dizer a todos que eu amei a introdução que você fez, porque já começou falando do principal, da cruz. Da cruz. E a gente costuma dizer que a salvação é de graça se você o aceitar e o quiser, mas vai custar tudo. Vai custar a sua vida, vai custar os seus desejos, vai custar as suas vontades, os pecados de estimação, os prazeres da carne, porque quando nós entregamos a vida a Jesus e nos tornamos filhos do Senhor e escravos dele, nós passamos a obedecê-lo. E esses dias uma parente minha falou assim: eu não quero ser escrava dele. Eu falei: eu quero, porque se eu não for escrava dele, eu sou escrava do mundo, e o mundo não me ama, o mundo quer acabar comigo. Mas ele me ama tanto que qual a dificuldade de obedecer piamente uma pessoa que nos ama mais que tudo e que só vai querer que a gente faça coisas que sejam para o nosso bem? Então não tem como. Eu realmente sou uma escrava de Cristo. E há 4 anos e alguns meses eu morri para a minha vida, para que Cristo nascesse em mim. E todos os dias eu decido morrer, né? É diário. Meu Deus. E olha aqui, conta um pouquinho pra gente, porque muitas pessoas hoje têm acompanhado a Carla, a KT, né? KT é um apelido de infância quando eu nasci, e aí virou o nome artístico, é a junção do meu nome, Carla Tereza. Mas eu casei e agora eu sou Carla Winton. Carla Winton, é nome de rico, né? É o nome do meu marido. Carla Winton. E as pessoas olham hoje, não tem noção, né? Elas veem você pregando Jesus, olhando para esse evangelho e acham que é um evangelho romântico, que é tudo muito lindo, muito fácil. Mas teve uma vida, uma jornada onde você renunciou. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória antes de conhecer Jesus e até chegar aqui. Uma menina independente, assim, desde criança eu falava: mãe, eu sou independente. Eu tinha 10 anos. Minha mãe falava: é o quê, menina? Eu dizia: eu sou independente. E esse nome me fascinava. A independência me fascinava. E eu cresci do jeito que eu queria, buscando realizar os meus sonhos. Nasci na Bahia, na terra da Axé Music. Eu nasci no ano que nasceu a Axé, no carnaval, no dia oficial. Eu nasci junto com a Axé Music, então eu sempre entendi que aquilo era o propósito da minha vida e tal. E eu cresci com uma independência perigosa, porque eu não tinha conhecimento de fato de Deus.
e nem dos ensinamentos dele, do que era certo, do que era errado. Eu aprendi o certo e errado com o mundo, que distorce muito tudo da forma que Deus ensina e que Deus criou. Então eu cresci com a minha identidade de mulher distorcida, né? Passei a ser feminista, empoderada, independente. E eu dizia, eu só faço o que eu quero. Curtindo a vida doidado. Eu nunca quero casar, Deus me livre. E por aí ia. E quando eu tinha 36 anos, o Senhor, pela misericórdia dele, me encontrou naquele quarto e transformou minha vida e minha mente. E aí eu entendi que realmente o coração é enganoso e que, de fato, eu guiava minha vida por caminhos que jamais eu viveria o plano perfeito do Senhor, que eu já sabia mais ou menos, porque desde criança eu tenho visões. Então Deus me revelava coisas que era o meu propósito de vida, e muitas vezes eu sentava na beira da cama e começava a rir. Eu pensava, quem é esse homem que fala comigo? Mas não tem como eu viver essas coisas. E ria e falava assim, mas só se eu só nascer de novo, eu não nasci freira. E eu nunca ouvi na minha vida que existia um nascer de novo. E sempre quando eu vou evangelizar hoje, falar de Jesus para as pessoas, né, que não é sobre religião, porque religião não transforma ninguém. Ainda mais você que vem de um estado super religioso, né, com várias religiões. Religião, de fato, não transforma o nosso espírito, a nossa vida radicalmente, como só o Senhor pode fazer. Por isso que eu sempre falo, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que é Jesus e Nicodemos. Nicodemos, um grande religioso, e Jesus tentando explicar a ele o que veio fazer na terra. E Nicodemos, muito curioso, preocupado que ele queria tomar o governo, e Jesus falou, não, eu não estou falando desse tipo de governo. Jesus falava de coisas espirituais e Nicodemos não conseguia entender, por mais que fosse um mestre da palavra, que a Bíblia do Antigo Testamento chamava Torá, e ele era um mestre, mas ele não compreendia Jesus. Por isso que tem tanta gente hoje que sabe a Bíblia inteira, mas não tem entendimento espiritual. E vive de forma ainda que não teve uma vida transformada, por mais que tenha o conhecimento, mas sabedoria é o conhecimento aplicado, e Jesus nós precisamos experimentar. E quando Jesus fala para Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o meu reino. E Nicodemos fala, como nascer de novo? E eu fui de uma religião chamada Espiritismo, de Allan Kardec, e eles ensinam a reencarnação. Porque eles pegam esse trecho e entendem que o nascer de novo é você morrer, voltar para a barriga e voltar como outra pessoa. E Nicodemos fala sobre isso. Se você buscar entendimento em Deus, está claro na palavra. Porque Nicodemos fala assim, mas como que eu faço? Eu tenho que morrer e voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus fala, não. Aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos nascer de novo. Então, o que é que Deus fez comigo naquele dia, daquele quarto de hotel? Ele veio com aquela presença maravilhosa. E eu já tinha tido várias experiências antes. Eu tinha tido uma vez que foi com o Espírito Santo de Deus. Depois, anos depois, eu vi Jesus. E o terceiro encontro, que foi 4 anos depois de eu ver Jesus, que foi com Deus, que eu ouvi a voz de Jeová. Naquele dia ele fez uma metanoia na minha mente, que significa mudança de mente. E eu não sabia que esse trecho de Jesus com Nicodemos no original, o nascer de novo, quando Jesus fala, o original significa metanoia, que é justamente a mudança de mente. E eu não tinha esse conhecimento, então falava, olha, naquele dia Deus fez um transplante de cérebro em mim. E realmente, porque é uma metanoia, é mudança de mente. E eu entendi, vivendo, experimentando Jesus, o que é o nascer de novo. Que é algo que a gente não pode fazer em nós mesmos, não vem de nós, é um poder do céu para a terra. É algo que só Deus pode fazer em nós. E quando Ele nos enche do Espírito Santo de Deus, que Ele nos batiza com o Espírito Santo de Deus, então nós passamos a se tornar outras pessoas. Aí a gente nasce de novo, como ele disse. Porque eu era uma pessoa num dia e no outro dia eu era outra. Eu via tudo diferente, eu pensava tudo diferente, eu falava diferente. E ali o Senhor começou a me conduzir realmente como um bebê que acabou de nascer, e embora eu tivesse 36 anos, eu precisaria aprender a viver tudo de novo. Porque eu aprendi durante 36 anos de uma forma que não é a forma correta do Senhor. E Ele teve que me explicar quem eu era, para que eu estava aqui,
O que que ele espera do ser humano que se torne filho, que se relacione com ele, que manifeste a glória dele. Então eu descobri que nós podemos ser templos do Espírito Santo de Deus, onde Deus habita agora. Isso é tremendo. Eu não tinha conhecimento disso. E aquela bondade que eu passei a ter, aquele amor pelos perdidos que eu já tinha, mas ficou infinitamente maior, aquilo não vinha de mim. Coisas que eu falava a Bíblia mesmo. Coisas que eu nunca li na minha vida. E com o passar do tempo eu ia abrir na Bíblia. Meu Deus, mas isso tem na Bíblia. No dia do meu encontro com Deus, eu gritava, ele tirou o véu, ele rasgou o véu. E eu me perguntei que véu. Minha amiga falou, isso é bíblico. Falei, bíblico? E no dia seguinte eu saí nas ruas e um morador de rua me gritou, pastor, eu estava com roupa de malhar, fazendo caminhada. Ele disse, pastor, ore por mim, você tem água, eu tenho sede. Eu falei, pastora, eu tinha muito preconceito. Não, pastora não, aí também já é demais, eu pensei. E água? Nunca me pediram água. Por que ele me pediu água? Depois eu vim saber a história de Jesus com a mulher samaritana. Falando que ele tinha uma água, que se ela bebesse, nunca mais ela teria sede. E eu não conhecia essas coisas. Então, minha irmã, só quem mata a nossa sede é o Senhor, é o Espírito dele em nós. Todo ser humano ele tem um vazio, ele sente um vazio que a gente vai tentando preencher com várias coisas. Pensa que é um relacionamento, pensa que é o trabalho, que é o dinheiro, que é o sucesso. E a gente vai conquistando. E quando a gente conquista, a gente sempre quer mais. Nunca é suficiente. Mas, de repente, quando a gente tem um encontro com Deus, que é Ele que nos encontra, é Ele que nos aceita, é Ele que nos chama. As pessoas ficam na igreja, hoje eu aceito Jesus. Gente, se não for Ele que lhe toque, que lhe conduza, você não vai aceitar Ele nunca, você não vai querer Ele nunca. Então é Ele que realmente faz todas as coisas e a gente só faz obedecer porque ama. Ô, Carla, e você, é lindo você falar isso, porque você era uma cantora. Eu era cantora de carnaval, minha família espírita, candomblé, católico não praticante, assim, tudo misturado. E a terra de onde eu vim, eles dizem que, eles falam nas músicas, né? Sou faraó, prazer minha mãe. Sou faraó, passeio pelo sol. Sou faraó, o rei da folia. Sou faraó e o Egito é a Bahia. E tem outra música que fala, eu falei faraó, aí vem aquela multidão de 100 mil pessoas na avenida e grita, faraó. Exaltando faraó. E engraçado, gente, o homem que sempre falou comigo, todas as vezes que eu tentava aprender essa letra, que é uma letra enorme, falando da história do Egito, vinha assim na minha mente, ó, pesquise a história dessa música. Eu ouvi isso muitas vezes. E eu dizia, vou pesquisar, mas eu achava tão complexo aquilo, nunca pesquisei. E Cantava? Nunca consegui aprender a cantar. Eu cantava um refrão, mas eu não. E eu sempre aprendi todas as músicas. Tinha uma coisa que eu tinha facilidade de aprender a letra, mas essa eu não conseguia. E eu ficava assim. E aí, depois eu entendi, porque dizem, né? A Bíblia é um livro de história também. Porque a história da humanidade está ali. Né? Tudo que Deus ensinou para os seus filhos está ali. E ali também está a história do Egito. Né? O quanto o faraó desagradava ao Senhor, o Deus, Pai de Jesus, porque tem tantos deuses, né? O povo fala, meu Deus, meu Deus. Então a gente tem que detalhar que o Deus Pai de Jesus tem alguns nomes, Yahvé, Adonai, Jeová, grande eu sou, são nomes dados a Deus Pai de Jesus. Então, que para mim é o único Deus. E em toda a Bíblia vai mostrando que é o único Deus, certo? Então, esse único Deus que te criou e que quer que a gente se torne filho e obedeça a Ele para ter uma vida boa, perfeita e agradável, como diz a palavra dele, ele olhava para o Egito assim como ele olhava para a Babilônia e tudo aquilo que eles faziam desagradava muito a ele. Adoração a outros deuses, né? Idolatria, não tinha santificação, né? Muita orgia se acontecia nesse tempo. E tem uma outra música também, que até a Ivete que gravou logo no início da carreira dela, que diz, ouvi dizer que Babilônia é Salvador. É Salvador, é Salvador. Ouvi dizer que Babilônia é Salvador. Ouvi na boca de Nabucodonosor. Que isso? Eu cantava isso, não sabia nem o que era Babilônia, piorou quem era Nabucodonosor. No dia que eu descobri, eu falei, meu Deus, então, a minha cidade, que eu creio que é uma cidade que Deus escolheu, já começa pelo nome. O nome da minha cidade é Salvador.
Então eu creio que Deus tem um propósito com aquele povo, com aquela terra. Só que, infelizmente, eles não, né? Nós, porque eu também cresci lá. Nós crescemos numa cultura lá onde coisas que abominam ao Senhor, é, oferendas a outros deuses, imagens, idolatria, muita comportamento de prostituição, carnaval, por exemplo, muita orgia, muitas coisas que desagradam ao Senhor, embriaguez, que Deus fala não se embriaguem. Então, assim, muitas coisas que Deus fala para não fazer, eles fazem. E muita gente faz sem nenhum conhecimento. Eu não tinha conhecimento. Então eu creio que eu nasci num lugar onde Deus quer manifestar a glória dele. E por mais que seja hoje um papel difícil para mim, de ter que me expor, de ter que, às vezes, ir contra amigos, como foi agora o caso da Cláudia Leite. Contra a própria cultura. Ela fez um podcast e ela falou, né? Eu canto no carnaval porque é a minha cultura. E é o meu trabalho. E aí eu comecei a postar isso, fiquei um pouco revoltada quando eu vi, porque tenho muito amor por ela. Então o fato de eu ouvir ela falar aquilo foi um choque para mim. Eu fiz um comentário assim muito na emoção, que até me arrependi depois, pela forma que falei. Poderia ter falado só para ela, como já falei várias vezes. Mas cada um faz as suas escolhas e eu creio que quando a gente decide obedecer, é aí que Deus vem e rasga o véu, de fato. Porque ela conhece a religião, ela conhece a Bíblia, e ela e muita gente precisa querer ter um encontro com Jesus. Porque tem coisas que a gente pode falar, mas se não for o Senhor para trazer entendimento e revelar e fazer a pessoa nascer de novo, a pessoa não vai entender, minha irmã. Então só nos cabe orar, mas eu estou sempre falando. Depois do meu encontro com Jesus, eu passei a ter um posicionamento de coragem, de não ter medo de falar a verdade, porque eu sei que a verdade às vezes dói, mas liberta. Eu passei a ter, porque antes de Jesus eu não tinha. Eu tive 15 anos de carreira, eu nunca entrei numa polêmica. Eu já fui chamada a programas nacionais de TV, porque me colocavam em polêmica entre Ivete e Cláudia, e já me chamaram em TVs, em redes nacionais, para eu gravar programas por causa disso. Eu nunca peguei embalo nisso. Eu nunca me envolvi numa polêmica, nada em 15 anos. E agora, às vezes, eu me vejo em situações, em notícias, por causa de Jesus, e eu não me incomodo. O meu desejo é que realmente, pelo menos, se plante uma semente para a pessoa parar e ter um desejo mesmo de buscar no Senhor. Será que ela está certa? Será que ela está louca? As pessoas gostam de dizer, né? Ficou louca, religiosa. Não foi a religião que me converteu, não foi um pastor. Entende? Inclusive, eu olho para a religião hoje e vejo, né, diversas coisas que Jesus não faria. E sei que são homens falhos. Mas relacionado a essa situação que a pessoa tem conhecimento bíblico, está há anos na igreja, já se batizou nas águas e não teve uma transformação de vida. Tem um versículo que define bem isso, né? Que é quando Jesus fala, né? Ele fala para os judeus, né? Começa assim, Jesus fala para os judeus que haviam crido nele, ou seja, eram crentes. Aquele que permanecer na minha palavra, né? Permanecer. Verdadeiramente serão meus discípulos. E aí conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade, que é Jesus, a gente vai conhecendo com o passar do tempo. Vai aprendendo mais dele, assim como foi os discípulos durante 3 anos, depois com o Espírito Santo de Deus ainda mais, que os capacitou para viver essa missão, para ter coragem de morrer por Jesus. Homens que não tinham coragem para nada, tiveram coragem de morrer por Jesus. E eu me identifico muito nisso, porque hoje se botarem uma arma e apontarem e falar negue Jesus, eu não tenho que atirar. Eu não tenho mais medo da morte. E aí ele completa, e a verdade vos libertará. Então libertação é para crente, para aqueles que creem, querem permanecer em obediência a Jesus. E é muito louco isso, como Deus transforma radicalmente. E como que foi que essa transição que o senhor tirou você da Bahia e trouxe para cá? Do Brasil e trouxe para cá? Ai, a Bahia no Egito, a primeira coisa que Deus fez foi me arrancar de lá. Eu tive um encontro com ele num hotel lá, em mais ou menos 1 mês e meio, assim, já tendo muita experiência com morador de rua, muita experiência de cura, de milagres, de expulsar demônios, coisas que eu ainda não tinha vivido. Ele pediu que eu voltasse para São Paulo.
E lá em São Paulo eu tinha um apartamento montado e ele disse, venda e dê tudo aos pobres. Você só precisa de 2 malas. E ele me levou a um lugar chamado Armênia, no centro de São Paulo, próximo ali à Estação da Luz, à Praça da Sé. E um conhecido meu morava lá e tinha um galpão vazio embaixo da casa dele. E ele me cedeu aquele galpão. Eu peguei meu apartamento, botei ali. E ali eu abri um bazar. Mas um bazar era só uma forma deles virem. Eu puder abençoar eles, mas a maior bênção não era aquilo que eu ia dar para eles, materialmente, né? Era um encontro com Jesus, era a libertação. E eu vivi muito milagre ali dentro, minha irmã. E era tudo novo para mim. Eu não conhecia a Bíblia. Eu não tinha ideia dessas coisas que eu estava vivendo. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu acreditava em reencarnação, outras coisas completamente contrárias. Parece que é de Jesus, mas é completamente contrário ao que Jesus veio fazer morrendo por nós e o que ele nos ensinou sobre vida eterna, arrependimento de pecado para se ter uma vida eterna ao lado dele, né? E jamais evoluções e evoluções e várias vidas e tal. Isso é completamente contrário. Mas eu acreditava nisso. Então, lá naquele bazar, Deus começou a me direcionar para Cracolândia, Praça da Sé, em São Paulo. Eu comecei a ter muito tempo de comunhão com os moradores de rua. Ficava horas sentada no meio-fio com eles, limpando ferida, dando comida na boca. Eu tinha pavor de sangue, eu não tinha capacidade nenhuma de fazer aquilo. Mas eu entendi que já não era mais eu. Tanto é que quando Deus pedia que eu fizesse algo desse jeito, eu ia na farmácia comprar os materiais, eu falava, Pai, eu não consigo, mas o Senhor em mim pode todas as coisas. Eis-me aqui. E você tem uma ideia, se eu visse sangue, eu praticamente desmaiava. E aí eu passei a ser a enfermeira da Praça da Sé. Meu Deus. E comecei, minha irmã, a sentir um amor sobrenatural, Luzia, que eu sempre amei moradores de rua, sempre tive isso, desde o espiritismo, né? Eles são muito A caridosos. parte da caridade. E os evangélicos falam assim, eles fazem porque querem salvação. Que salvação? Que salvação? Porque eles não creem na salvação, como a gente crê na Bíblia. Se eles creem que sempre vai reencarnar, se sempre vai evoluir, eles não fazem porque querem salvação. Eu sei porque eu tive 21 anos. Viveu isso. A gente ama fazer caridade. A pessoa pode ser mais rica possível, minha irmã. Quando vai no centro espírita, veste a roupa mais humilde e vai servir. E vai amar. E vai alimentar os pobres. E vai cuidar um do outro. As coisas absurdas que eu vejo na igreja evangélica protestante, eu não vejo lá. Para você ter uma ideia. Por isso que eu estou vendo Deus converter tantos espíritas e também muçulmanos, porque são pessoas extremamente tementes ao Senhor. Muçulmano? É. Eles falam Alá, 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 que é o mesmo Deus. Ismael, Israel, é tudo o mesmo Deus para eles, só que eles não creem em Jesus como Salvador. E aí está o problema. Porque ninguém vai a Deus, ninguém vai ser salvo se não entender que Jesus veio nos salvar. Se não entender o sacrifício de Jesus. Mas como que eles são muito tementes ao Senhor, assim como eu vejo também os espíritas muito caridosos, coração muito quebrantado para Deus e para os irmãos, que são os 2 primeiros mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao outro como a ti mesmo. Como eles têm isso? Eu acho que Deus olha assim e fala assim, ó, eu vou revelar a verdade porque falta pouco. Porque já encontrou um coração disposto. Entendeu? E é isso que eu gostaria de ver na igreja evangélica. Qual que é a maior falha que você acha hoje, né, no nosso mundo cristão? A maior falha, minha irmã, eu creio que é a falta de amor. Sabe, eu chego na igreja, quando eu falei de Ismael, eu falei Israel, era para eu falar Isaac. Só consertando. Quando eu chego na igreja, minha irmã, eu vejo muitas coisas. Eu tenho vontade de falar assim, meus irmãos, vocês que estão sentados aí na frente, hoje vocês vão sentar lá atrás.
As pessoas que vão entrar agora nessa igreja, que precisam muito, eles têm que estar muito mais próximos. Eles têm que estar mais concentrados, têm que se sentir acolhidos. Então, vocês todos, de lugares privilegiados, né, que já são apóstolos e tudo mais. Cadeiras separadas. Então, vão lá, lavar os pés deles. Jesus, no primeiro dia meu de rua, depois da conversão, eu lavava pé de moradora de rua, não sabia nem o que estava fazendo. Quando eu vi que Jesus lavou os pés dos discípulos, eu chorei a tarde toda. Eu não sabia da passagem do jovem rico, só descobri meses depois, e já tinha desfeito das minhas coisas todas. Então, o que é que Deus me ensinou? Eu vou lhe mostrar o que importa, minha filha, vidas. Então já não tinha mais o eu, as roupas caras que eu comprava. Sabe, quando eu me vejo assim arrumadinha hoje, maquiada e tal, eu falo, gente, durante um tempo eu pensei que nunca mais eu ia estar assim. Eu fiquei meses sem me arrumar, sem maquiagem, negando convite lá em São Paulo. Vamos fazer capa de revista? Eu pensava, capa de revista? Eu, hein? Nesse tempo que eu estou lá no estúdio, eu posso estar na Praça da Sé. Quantas almas eu estou ajudando a salvar? Não, eu vou para a Praça da Sé. Então, Deus transformou todas as motivações do meu coração. Então, o que é que eu vejo hoje? O maior perigo, né? Deus é o Deus da lâmpada mágica, né? Eu profetizo, eu declaro. Porque se você profetizar, se você declarar, menino, ora igual a Davi. Ora igual a Moisés. Senhor, o Senhor vai conosco, porque se o Senhor não for, eu não vou. Como é que a gente vai declarar alguma coisa? Tem 4 anos que eu não vivo nada do que eu queria, minha irmã. Você me perguntou como Deus me arrancou de lá e me trouxe para cá. Eu vim gritando no avião, eu chorava, sabe o choro de dor? Sei. Antes de Jesus, o amor da minha vida, meu tudo, era a minha avó Eremita. E ela me criou assim, eu sempre morei com os meus pais, mas até os meus 7 anos, era junto com ela que a gente morava. Então, assim, ela teve muita influência boa e ruim na minha educação, na minha vida. Mas eu era pequena, não enxergava, então eu amava toda a proteção, tudo que ela fazia. E ela era o amor da minha vida. E eu comecei a ter visões com a minha filha quando eu tinha 19 anos. Eu via o meu marido e via a minha filha. E eu comecei a falar dela. Olha, ela me disse que o nome dela é Clara. O nome da minha filha é Clara. E o primeiro filho que eu vou ter é uma mulher. O nome dela é Clara. E assim eu venho falando desde que eu tinha 19 anos. Só que Clarinha só chegou com 38. Foram 19 anos esperando, sabendo que um dia Deus ia fazer. E uma coisa, um perigo hoje que a gente vive com essa vida veloz que temos vivido, né? É que a gente fica querendo as promessas de Deus para ontem. Enquanto a gente desacredita, cometendo o pecado da incredulidade, achando que Deus não é fiel para cumprir. Mas Ele cumpre no tempo dele e não no nosso. E foram 19 anos esperando. Certo? Então eu sabia que Clarinha vinha em algum momento. E o meu maior sonho qual era? Eu falava, minha veinha, quando Clarinha nascer, você vai pegar ela nos braços. Eu já era missionária, estava em Santa Catarina. E um dia o Senhor falou para mim e falou para o meu esposo, essa criança vai nascer nos Estados Unidos. Minha amada, eu estava toda planejada para ir para a Bahia. Falei, eu vou ficar 1 ano lá. E eu dizia, Senhor, não faz isso comigo. Eu já não tenho mais dinheiro. Como que eu vou para outro país? Mas que loucura é essa? E eu fiquei 1 mês brigando com Deus, brigando com meu esposo. E um dia meu sogro mandou R$1.000 e falou, compra o carrinho da minha netinha. E quando eu sentei no sofá da casa que a gente estava, de uma família missionária que nos recebeu com muito amor, e aí eu comecei a pesquisar o carrinho, e quando eu fui comprar o carrinho, eu só ouvi assim, ó, não. Falei, pai, não faz isso comigo, não. Senhor, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro, eu já estou com 38 anos, é o primeiro parto, eu estou com medo, eu não quero, não sei o que. Comecei a abrir o coração para o Senhor. Quando eu levantei daquele sofá que eu fui para o quarto, meu marido estava atrás da porta, assim, já abrindo, como se ele já estivesse sabendo que eu estava vindo. E ele fez assim, ó, ajoelha aqui, porque hoje é o dia que nós vamos entrar em unidade entre nós dois. Em unidade com Deus, porque nós somos escravos dele, lembra? A gente não faz mais o que a gente quer. E realmente, minha irmã, tem 4 anos e alguns meses que eu não vivo o que eu quero. Todas as coisas que eu queria, Deus queria o contrário.
E eu sempre pensando, gente, se eu não obedecesse a Deus eu estava frita. Porque todas as decisões que eu tomei pelos meus desejos e vontades ia dar errado. E eu ajoelhei, falei, eu ainda tentei convencer um pouquinho, eu falei, pai, o Senhor sabe, né? Mas olha, Senhor, que seja feita a tua vontade, eis-me aqui, Senhor. E meu marido levantou assim, numa autoridade, e falou assim, Senhor, eu como sacerdote desse lar te digo, nós estamos prontos para fazer a tua vontade, seja claro nos próximos dias. No dia seguinte eu recebo uma ligação de uma missionária americana que fala em português, porque a mãe era brasileira. E ela fala, Carla, eu estava fazendo meu devocional agora e Deus falou para mim que vocês têm que vir para a América. Me dá os nomes de vocês aí que eu vou comprar as passagens agora. E eu pensei que eu ia ficar. Veio uma paz sobre mim, minha irmã, naquele momento, assim, Deus me confortou. E eu falei, anota aí. E no voo, eu comecei a chorar, porque eu vi na tela o avião cruzando o oceano e minha ficha caiu, que minha avó ia morrer, ela estava na UTI. Eu não fui nem na Bahia me despedir, o Senhor não deixou. E eu fiquei apavorada, e quando eu comecei a entender o que estava acontecendo de fato, que eu não tinha mais como voltar, eu comecei a chorar. E, Senhor, fala comigo, Senhor, mudo. Fala comigo. E eu, em determinado tempo do voo, eu falei, pai, eu vou abrir a Bíblia, fala comigo. E quando eu abri a Bíblia mesmo, a passagem era a seguinte, Jesus falando, o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça, e já era a minha vida. Porque eu não tinha mais casa, ficava de casa em casa. E aí um homem disse, Jesus, eu vou te seguir onde você for, deixa eu só enterrar meu pai e volto. Minha irmã, eu nunca tinha lido aquele versículo, eu acho. Se eu li, não foi daquele jeito que veio para mim, talvez passou batido. Mas naquele dia veio igual uma espada aqui dentro. Então Jesus respondeu, deixe que os mortos enterrem os próprios mortos. E eu cheguei com visto de turista, eu estendi o visto de turista, ou seja, eu fiquei aqui 1 ano com visto de turista. E faltando 5 dias para minha avó falecer, o Senhor falou assim para mim, ligue para ela e se despeça dela. Ela não quer partir, ligue para ela. E quando eu liguei, minha mãe atendeu e falou, a sua avó acabou de vir para o quarto, saiu da UTI. E eu falei para ela, mãe, deixa eu falar com minha avó, preciso falar com ela. E eu me despedi dela naquele dia. Minha mãe achava que ela não estava entendendo nada, as lágrimas começaram a descer, minha irmã. E eu fiz uma das ligações mais difíceis da minha vida até hoje. 5 dias depois ela partiu. E eu sei para onde ela foi, porque graças a Deus, Deus me salvou antes dela partir. E eu pude falar muito com ela, orar muito com ela. Ela foi do candomblé muitos anos, assim, não tinha nenhum entendimento do reino de Deus, de fato, e eu falei muito com ela e ela orou muito comigo, isso me confortou muito. E eu poderia ter ido lá, eu estava com visto de turista, lembra? Sim. Mas o Senhor falou para mim que eu não ia enterrar ela, e eu não tive coragem de desobedecer. Então, uma vida com Deus é uma vida de obediência extrema. Porque tudo que é obediência para o Senhor parece radical para o mundo. Parece extremo, mas é isso que Ele espera de nós. Quando esses dias eu estava numa discussão saudável com o pastor e ele disse assim, eu ensino que todo músico que se converte pode continuar tocando no secular, por trabalho e por dinheiro. E eu falei para ele, eu tenho convicção que não. Não, mas isso Deus falou para você, porque você é separada para o altar. Né? Deus separou a tribo de Levi. Antes de Deus separar a tribo de Levi, quando o povo de Deus tinha saído do Egito, estava no deserto, Moisés subiu no Monte Sinai, o povo ficou lá embaixo, achou que Moisés não ia descer, fizeram o quê? O bezerro de ouro. Exato. Começaram a adorar um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, que viu aquela cena e se revoltou, ele falou, quem é do Senhor, vem até mim. Quem que veio? Só os filhos de Levi. Então, antes de Deus separar a tribo de Levi, foi Levi que se separou. Assim como Moisés cresceu com Eli e nunca se contaminou com a família do Eli. Muito pelo contrário, ouviu o Senhor e procurou obedecer o Senhor até o fim da vida. Assim como Noé era visto um justo e foi salvo por Deus num dilúvio, assim como Jesus no deserto foi tentado por Satanás e também se separou.
e não caiu na cilada do inimigo, assim como tantos outros que se separaram, se santificaram, disseram, eu sou José. Quantas tentações a mulher de Potifar, ele não podia ceder. Sim. Olha o tanto que ele sofreu. Tinha desculpa o suficiente. Daniel na Babilônia, ai dele se ele se contaminasse. Você acha que Deus ia salvar ele na cova dos leões? Então, assim, a gente vê diversas pessoas que tinham escolha, mas eles decidiram. A maioria que eu falei não era nazireu. Não foi separado desde o ventre. Foram pessoas que se separaram, que escolheram obedecer, que escolheram se santificar em meio à Babilônia, em meio ao Egito, em meio a qualquer coisa que desagradasse ao Senhor. Então, quando Deus nos converte, a primeira coisa que ele nos mostra é: você não precisa fazer qualquer coisa pelo dinheiro. A música é algo que é sagrado, tem tanto poder. Olha as batalhas que eram vencidas através de louvores. Aí, uma moça lá, no meio da nossa conversa, falou, mas Deus me tirou o batom. E esse é um testemunho para mim. Eu não peço que você tire o batom. Assim como Deus te tirou do secular, mas não ensine isso às pessoas. Então, ela estava ensinando que o batom é igual ao louvor. Nunca. Entende? São coisas que não tem comparação. A música é algo muito sério mesmo. Ah, porque o endemoniado de Gadara, Deus tirou o demônio dele e mandou ele voltar. Voltar para o lugar para libertar o povo, não para as mesmas práticas. Imagina Moisés voltando para o Egito e não indo libertar o povo, indo praticar aquilo que eles faziam. Então é tão clara a Bíblia, aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós precisamos estar atentos, porque falsos ensinos que Deus não daria, nós vamos ter diariamente vindo de pessoas que são cristãs, que têm o conhecimento da palavra, mas não aprenderam do Espírito Santo de Deus. Aprenderam de pessoas, aprenderam do que leram, do que entenderam, aprenderam de acordo com como querem viver. Entendeu? Tem gente que quer viver assim. Exato. E vai ler e vai usar aquilo da forma que convém para a sua vida. Mas eu tenho convicção de algo. Não é a forma que Deus quer. Deus quer santidade. Ah, mas você foi separada. Me desculpe. Hoje em dia, quem entregar a vida ao Senhor, Deus quer que seja templo do Espírito Santo de Deus, sacerdote. Todos, não é um, não é outro. Para ser templo do Espírito Santo de Deus, tem que ser igual o templo lá que Salomão construiu, não tinha um Santo dos Santos, onde Deus habitava, onde estava a Arca da Aliança. Hoje a nossa aliança com Deus é através de Jesus. E a própria aliança nos trouxe o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Nós somos o Santo dos Santos. É por isso que Jesus fala assim, ó, antigamente, na época da lei, para você adulterar, você tinha que cometer o adultério. Mas hoje em dia, se você pensar, planejar na tua mente, você já está cometendo pecado. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus e a gente precisa estar limpo para o Senhor habitar. É como os filhos de Eli colocando fogo estranho, incenso, coisas estranhas, dentro do templo, que é para ser santo, limpo e só do Senhor. Então, nós vamos continuar reproduzindo aquilo que a gente já viu que deu. Então, é só a gente querer Deus mais do que tudo, mais do que as nossas próprias vontades, de sucesso, de trabalho, de prosperidade. Prosperidade no reino de Deus, meus irmãos, é assim, ó. Não ajuntei tesouros nessa terra. Isso. Que a traça e o ferrugem corrói. Que o homem vem de lá e rouba. E quando você vê, você fala, meu Deus, tanto tempo para juntar esse dinheiro, cadê? Gastei que eu nem vi, sabe por quê? Porque a nossa segurança não pode estar nisso. E o homem, ele é tão tendencioso à idolatria, e o dinheiro se torna idolatria. Aliás, na Bíblia, é o único chamado de Senhor além de Deus, né? Ele diz, você não pode adorar dois deuses, ou é Deus ou é o dinheiro, porque se você obedecer um, você desobedece o outro. Então, o que é prosperidade no reino de Deus? É você ter abundância de paz e alegria, é você ser suprido por Deus em todas as coisas, ver que a mão do Senhor é com você, pode estar na tempestade no barco, pode estar na cova dos leões, onde você estiver, você olhar e falar, uau, Deus é comigo.
Essa é a verdadeira prosperidade. Isso, quando você me pergunta o que tem me incomodado na igreja evangélica, me incomoda, assim, primeiro o desfile de moda. Me incomoda. Porque a gente se arruma demais para ir para a igreja evangélica, coisa que você não vê na católica, não vê no espiritismo. E quando se arruma demais, eu fico pensando, se eu trouxer um morador de rua aqui, hoje, como que ele vai se sentir nesse ambiente? Né? E penso também que é criada uma agenda para que a gente fique preso ali, com muitas atividades, como um clube gospel, um clube evangélico. E é muito legal viver naquele mundinho ali entre os irmãos, só que isso não é bíblico e não é o evangelho de Jesus. Né? Eu acredito que quando a igreja de Atos, né, começa a crescer, Pedro vai pregar, não sei quantos mil se convertem, e Deus fazendo, porque até isso é Ele que traz as pessoas, é Ele que faz tudo. E quando a igreja começa a crescer, Estevão é perseguido, morto, e o que é que acontece? Começa a perseguição. A perseguição faz os cristãos, se espalharem. Aí Deus olha e fala, pronto, agora vocês vão fazer o que eu quero, agora vocês vão sair por aí pregando o evangelho aos quatro cantos dessa terra, senão vocês vão ficar aqui junto, comunado. E o que é que as igrejas têm feito? Não tem cabimento uma igreja ter 5 mil membros, 10 mil membros. Eu congrego na igreja há 10 anos, 20 anos. Tem alguma coisa errada. Que Deus não vai deixar uma pessoa 10 anos no mesmo lugar, porque tem tantas coisas que Deus quer nos ensinar e nos ensina em lugares diferentes, com pessoas diferentes. E o Senhor falava, vão de 2 em 2. E é um espírito de medo que ronda a igreja. Não, porque o inimigo, porque isso. As orações sempre girando em torno de medo, de inimigo. O inimigo está aqui, debaixo dos nossos pés. Se a gente andar em santidade, cheio do Espírito Santo de Deus, não tem poder sobre a nossa vida. Amém. Mas nós precisamos buscar esse lugar para que realmente, de fato, a gente viva como discípulo. Só é você olhar para a sua vida, ler a Bíblia e se perguntar, eu sou um discípulo de Jesus? Eu vivo como um discípulo de Jesus, em santidade, em renúncia? Eu morro por Jesus, se for preciso, ou eu nego ele? Eu vou aos lugares com o propósito de ser discípulo, de salvar vidas. Eu estou ali no supermercado, eu estou vendo alguém necessitado, o Espírito Santo está me incomodando, eu faço o quê? Me acovardo, calo e vou embora e digo, não, só estou no mercado, ou eu entendo que eu sou um pequeno Cristo na terra e vou lá e falo, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer falar com essa pessoa. Às vezes é só um abraço. Às vezes essa pessoa está pensando em se suicidar, mas o Senhor quer salvar a vida dele e eu estou aqui, Senhor. O Senhor olhou aqui ao redor e falou, meu filho, minha filha está ali. É com ele, é com ela que eu posso contar. Eis-me aqui, Senhor. Comigo o Senhor pode contar. Você é discípulo de Jesus? E vai. Ou você nega ele, né? Você faz parte da multidão ou você é um discípulo? O que a multidão fazia? Ouvia a palavra de Jesus, comia os pães, comia os peixes e dizia, essa palavra é muito pesada. Minha amiga do céu, além do nosso tempo ter voado, eu queria muito, muito a gente tivesse a parte 2. Nós teremos. Que mulher usada. Nós teremos. Eu tô aqui, parada, sendo abençoada, sendo ministrada pela sua vida. Eu vou contar pro pessoal, tá? Eu atrasei hoje, gente, infelizmente. E ela disse assim, nós só teremos 20 minutos, porque o prédio vai fechar. Já temos 42 minutos. Por isso que eu comecei a falar, assim, eu tenho que falar tantas coisas. O que eu vou falar? Os principais que Deus tem queimado no meu coração para esse tempo, como um alerta, um despertar para a igreja, eu creio que a gente falou. Mas eu gostaria de vir aqui, sim. Aceite seu convite com calma para ir destrinchando. Essa casa é sua. Amém, eu queria te dar um irmã. presente. Amém. De uma marca cristã, que é a nossa marca das sobrancelhas, onde nós temos levado o amor de Deus. Ela é só uma desculpa, uma ferramenta para que a gente possa tocar e alcançar vidas. Olha! E você, minha amiga, esse é pro seu esposo e tem para você. Espuma de beleza. Olha o Ito, ganhou presente, meu amor. Olha. Obrigada, minha irmã. E eu tenho certeza, assim, que isso é só o início de tudo que Deus tem para a sua vida através do nosso podcast. Então, eu louvo a Deus pelo seu sim, viu? Amém, minha irmã. Eu louvo a Deus pelo Senhor todos os dias. Eu falo, Pai, se não fosse o Senhor que tivesse feito de uma forma tão radical
e me explicasse as coisas e me ensinasse com toda paciência e amor, como uma criança começando a caminhar, minha irmã, eu não estava aqui não. Eu sei. Eu passei muitas provas, gente, muitas humilhações, coisas que eu nunca tinha passado minha vida inteira, muita dependência do Senhor. Deus me arrancou todas as coisas materiais para aquela independente que fazia o que queria, aprender a ser uma filha dependente e obediente. E é isso que Deus faz, né? Nos leva ao deserto para que a gente seja alimentado com o manar dele, para que a gente seja purificado. Né? E infelizmente no meio do deserto a gente pode murmurar que atrasa, né? Demais o nosso caminho com o Senhor. A gente pode buscar outros deuses uma solução. E a solução da sua vida eu te digo com convicção. Você só vai encontrar no Senhor. Só Jesus pode te revelar isso. E eu tenho convicção porque eu vi, ele transformou minha vida. Jesus até hoje vive, continua curando, libertando, fazendo milagres e chamando e capacitando discípulos. E eu tenho convicção que você aí que está me assistindo agora é alguém que Deus quer muito. Faz o seguinte, ajoelha aí na sua casa e diz para ele assim agora, eu não tenho mais controle da minha vida, Senhor. Hoje eu entrego completamente a minha vida a ti, porque eu quero agora ser a tua discípula, o teu discípulo, e eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu antes da fundação do mundo para a minha vida. Eu não quero viver uma vida de engano para quando chegar naquele dia eu descobrir que eu não cumpri os propósitos do Senhor na minha vida. A partir de hoje, queira mais do que tudo. Eu abro mão de trabalho, eu abro mão de qualquer coisa. Ontem eu fiquei horas numa mesa de libertação com um casal de senhores. Foi tremendo, foi uma bênção. E foram muitas horas. E no final, eu vou começar agora a vender seguro de vida. Estou pedindo a Deus que me libere para eu poder trabalhar, Amém, porque eu vai quero ser liberar. mantenedora do Vai. reino. E aí eu falei para ela, olha, eu vou começar a trabalhar com seguro de vida, se Deus permitir. E ela disse, eu quero fazer um seguro com você. Quer dizer, eu fui lá cuidar dela. Eu não fui lá trabalhar nem tentar vender, mas o Senhor me abençoou. E ele vai mandar almas e vai ser bênção. Eu também quero um seguro. Amém, Gente, minha irmã. Jesus fez na vida dela, ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua aí em casa. Só acompanha esse episódio, compartilha. E ó, já a parte 2 Amém. com essa pastora linda, Amém. Carla, que nós vamos ter aulas e aulas e aulas com esse ensinamento de Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo episódio. Deus abençoe, meus irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe vocês.